Hello, meu povo! E olha aqui! Parabéns pra nós! Muito bem! Viva! Gente, olha aqui, 1 ano, tá, do podcast Papo Nutritivo comigo, Thalita Fernandes. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aí inscritos. Ainda não somos milhares, somos centenas, mas quem sabe aí a gente vai chegar aí a milhares, né? Eu falo que a gente tem que comemorar nossas pequenas vitórias. E pra mim é uma super vitória sempre quando eu convido um profissional e ele se disponibiliza de vir na hora. Pra mim isso já é assim, pra cima. No Spotify já estamos aí em alguns outros estados, países. Então estamos caminhando devagar e sempre chegaremos lá. Quero agradecer também ao Cleiton, que fica ali atrás do Enseado Estúdio Produções, que está aí comigo, me aguentando 1 ano. Eu mando para ele mensagem: Cleiton, meu Deus, eu esqueci! Mas estamos aí juntos e misturados. E hoje, né, mais um convidado, que a gente vai falar de uma coisa, assim, que quando... Minha mãe que fala, né? Que quando eu falo, você quer fazer o quê? Eu falo, eu quero ser pediatra. Então, eu fui atrás de um sonho, em busca de um sonho, pensando em que eu iria ser pediatra. Eu desisti de ser pediatra no meio do caminho, mas eu ainda atuo na pediatria. Na verdade, alguns falam que é porriatria. Né, Aline? Não é fácil, não. Não é fácil, é difícil, mas eu acho que é uma missão bem bonita. Então, seja bem-vinda, Aline. Obrigada. Se apresente. Então, meu nome é Aline, eu sou pediatra, sou intensivista pediátrica. Amo a pediatria e eu acho que a pediatria é um pouco isso, assim, quando a gente tem esse bichinho ali, a gente tenta correr, mas ela não sai da gente. Não então, sai. Assim, você tá tentando sair, mas... Sim, não consigo sair nunca, parece, ei, volta. Volta, é difícil mesmo. Mas é encantadora, né? Eu acho que assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu entrei na faculdade pensando assim, eu amo criança, mas eu nunca faria pediatria, porque eu tenho dó, eu não quero ver criança sofrendo. Mas durante o internato, eu me apaixonei. E assim, hoje eu acho que se eu não puder ser pediatra, eu acho que eu troco de profissão, assim, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa na medicina. Então, quem tá na área porque gosta mesmo, porque realmente fácil não é. Sim. Mas é muito gostoso. Sim, até porque a gente tem que lidar não só com a criança, mas também com tudo que envolve, né? Os pais e tudo. Os pais, as expectativas. Sim, as crenças. As conversas paralelas que vão chegando com os conselhos, assim, sem pé nem cabeça. Mas a gente vai vencendo. Sim, verdade. A pediatria, logo que eu saí, né? E eu não consegui fazer uma residência porque eu peguei meu diploma em junho e minha filha nasceu em agosto. E eu já comecei a medicina com família, né? A família. E família e trabalhar, e agora a gente tem que trabalhar. Então, nunca consegui fazer uma residência. Mas aí fiz uma pós-graduação e fiquei um tempão trabalhando na pediatria, fazendo plantão, trabalhando como clínico na pediatria. E juntei toda a documentação. Falei, vou fazer prova de título. Aí eu me encontrei na nutrologia. E eu falei, vou trocar. Mas aí acaba que eu sempre volto a fazer plantão. Eu saí essa manhã, fiz a madrugada aí de plantão na pediatria. E estamos num caos, né? Tá, essa época do ano... Assim, já é triste, porque assim, já é esperado, né? Já é esperado, a gente que trabalha há muito tempo, a gente passa pelos mesmos perrengues, não tem jeito. É época de doença respiratória, bronquiolite, pneumonia, e aí falta de vaga de UTI, aquele mesmo estresse que a gente passa todo ano. Porque se a gente for ver, assim, né, todos esses anos trabalhando na pediatria, a pediatria é bem sazonal. E parece assim, aí março, abril. Aí depois volta, né? Toda aquela coisa de novo. E a gente acaba passando por todos os perrengues novamente. Né? Assim, ano passado eu achei que foi um ano um pouco mais atípico. Eu acho que por conta do isolamento, eu acho que a gente teve doença respiratória o ano todo. Foi um pouco mais estranho, assim, digamos assim. Mas realmente na pediatria é tudo muito bem delimitado. E a gente já sabe, né, que final de fevereiro, março, começa
esse desespero por vaga, por tudo. E a gente ainda, como saúde pública, a gente ainda não conseguiu se preparar e passar por esse período com mais estrutura e sem ter que passar por tanto estresse. Eu acho assim, já passou da hora, né, da gente conseguir melhorar isso, porque não é novidade para ninguém que a gente vai passar por isso durante essa fase do ano. E mesmo assim, os serviços não conseguem se adequar para estar preparado. É uma questão realmente de política pública, mas é uma coisa que a gente vai lutando aí. Vamos. Esperando a Deus que isso mude. Né? Se Deus quiser. Mas vamos lá. Começaremos aí as perguntinhas e a gente vai conversando. Primeira coisa, por que o aleitamento materno exclusivo é tão importante? Por que o aleitamento materno é importante? O aleitamento materno, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando disso, né? Tem uma apostila só para falar disso. Mas são inúmeros os benefícios do aleitamento materno. O leite materno, sem dúvida, é a melhor opção, quando possível, né? Se a gente pensar desde o início, num pós-parto imediato, ele tem inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, aquela amamentação ali da primeira hora, né? Faz com que previna hemorragia na mãe, né? O útero contrai e volta para o tamanho habitual mais rápido. Aquela questão do vínculo mãe-bebê. A questão de voltar com o corpo mais rápido para a mãe. Então, sim, tem os benefícios para a mãe, mas, sem dúvidas, os benefícios com maior impacto na saúde para o bebê. E eles são inúmeros. Mas se a gente pensar logo que nasce, então tem essa questão do vínculo e tudo. O leite materno, ele é melhor absorvido pelo bebê. Então, não tem menos associação com a questão de cólica, gases, constipação intestinal do que com as fórmulas. Tem a questão de alergia alimentar, que também o aleitamento materno ele previne, tem um menor índice de alergia alimentar no bebê que tá ali com o aleitamento materno exclusivo. E a questão da imunidade também, que a gente brinca que é a primeira vacina do bebê. Então, a mãe passa a imunoglobulina, passa aquela proteção que vai prevenir o bebê de doenças infecciosas do trato gastrointestinal, doenças respiratórias, enfim, né? Uma proteção ali, realmente uma vacina diária que o bebê vai recebendo. Fora isso, tem vários estudos que já comprovam também esse benefício a longo prazo. Então, um QI mais elevado, uma aprendizagem mais fácil. Então, assim, são inúmeros. Tem estudos também que falam sobre a respeito de minimizar a obesidade. Também. Diminui a questão da obesidade e de hipertensão também. Outra coisa também é que o bebê consegue absorver de forma melhor os nutrientes. Então, às vezes, quando compara, fala, mas a fórmula tem mais cálcio, tem mais ferro. Mas o bebê não absorve tão bem. Então, ele absorve melhor o cálcio, o ferro do leite. Então, são vários benefícios. Então, assim, quando possível, sem dúvida, é a melhor opção. Tanto para a mãe quanto o bebê. A questão do custo também, né? Sim. Que as fórmulas não são baratas. Então, assim, a gente tem fórmulas muito boas, né? É um ramo que estuda muito e que vem avançando muito, mas ainda tá longe de se comparar ao leite materno. Leite materno. Verdade. Tem algumas mães, né, que têm alguns problemas em relação à amamentação, infelizmente não podem amamentar, mas nós, como médicos, como pediatras, né, temos que sempre mostrar que o aleitamento materno é a melhor opção. É a melhor opção, E por que introdução alimentar só após os 6 meses? Então, vem um pouco também dos benefícios do aleitamento materno, então que a gente mantém isso por mais tempo. Tem a questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se a gente pensar em questão de reflexos, o bebê ele tem um reflexo de propulsão da língua, que ele empurra o alimento. Isso ele perde por volta do 6º mês. Então, qualquer bebezinho que você vai colocar alguma coisa na boca que não é a mamadeira ou o peito, ele tem já esse reflexo de empurrar. E a questão do desenvolvimento motor também. Uma sustentação cervical, sustentação de tronco, uma face com movimento mastigatório, com uma musculatura mais desenvolvida. São importantes para evitar engasgo e para o bebê ter um sucesso maior com a introdução alimentar. E a gente fala que do mesmo jeito que o bebê nasce, ele está desenvolvendo o neurológico, está desenvolvendo a parte motora,
A parte dos órgãos também, então a função renal, né, a liberação de enzimas pelo pâncreas, pelo fígado, a questão, né, de absorção do intestino, isso tudo está em desenvolvimento. E aí também já constatou que eles estão, digamos assim, preparados para absorver melhor e para ter contato com o alimento sólido por volta do 6º mês. Além disso, tem a parte imunológica também, que por volta do 6º mês a criança já tem uma parte imunológica mais bem desenvolvida, que previne a questão de infecção, né, de diarreia, vômito e desidratação, que é um risco muito grande para bebê menor de 6 meses. E questão da alergia alimentar também, que com essa parte imunológica mais bem desenvolvida, a criança tem menos chance de desenvolver alergia alimentar quando ela tem contato com esses alimentos novos. Então, juntando isso tudo, essa recomendação ficou realmente para 6 meses. Mas não é aquela coisa assim, eu faço 6 meses amanhã, eu tenho que começar amanhã. Por volta do 6º mês, né? Então, se a gente já tem essas coisas mais... um bebê que já senta, que já tem um controle de tronco, né, melhor, tá com 5 meses e meio, a mãe vai voltar a trabalhar, é muito individualizado. Mas a idade, assim, ideal é por volta do 6º mês. Entendi. Essa madrugada chegou uma mãe voltando lá na amamentação. Porque a amamentação, para algumas mulheres, é desesperador. Os primeiros dias, o primeiro mês até, mas os primeiros dias, a primeira semana ali, é desesperador. E aí chegou uma mãe, um bebezinho assim, gritando. Aí ela, ele tá chorando, não para de chorar. Aí a mãe já acha que já tem assim, né? Milhões de coisas, tá morrendo, tá isso, tá aquilo, enfim. Aí eu peguei o bebê, eu escutei nada, e ele chorando. Aí ficava sem uma luva, fui lá no dedinho, olha. E ele agarrava o dedo aqui, eu falava, gente, ele tá com fome. Como que você vai falar pra mãe que o bebê tá com fome, porque não está conseguindo a pega? Não é fácil, não. E aí eu falei, mãe, ele tá com fome? Não, acho que ele tá com cólica. Eu falo, cólica um pouquinho mais pra frente, né? Não é agora, 4 dias, tinha acabado de sair da maternidade. E aí você explicando. E, gente, mamães, tem algumas mulheres que sim, passam assim, uma semana desesperadora. Até porque no começo não é aquele leite maduro, né? Eu confesso que, assim, tô aqui falando do aleitamento materno, lindo, maravilhoso, mas eu penei no meu segundo filho muito mais do que na primeira, assim. E eu não tive um sucesso muito bom, assim. Enfim, mas a primeira semana, os primeiros 15 dias, realmente são muito difíceis. Porque a gente acha que o bebê nasce sabendo mamar, e não é uma verdade. Sim, E tem a questão também, cada bebê é um bebê, e assim... Quem já teve mais de um sabe que cada experiência é diferente. E aí tem todo esse ajuste mesmo, da pega, da posição, que não é fácil. E às vezes, assim, uma mamada errada que ele dá já machuca todo o seu peito. Isso. E depois você não consegue manter. Assim, não é fácil. Não é fácil mesmo. Nossa, e ela disse assim, minha filha de 8 anos, não passei por isso. Eu falei, mãe, olha só, eu tenho 2 filhos também completamente diferentes, mundos diferentes. E bebês diferentes. É desse jeito. E ele querendo mamar com fome, só que não estava conseguindo a pega. E é realmente assim, né? Nós mulheres sofremos bastante, não só na amamentação, mas também na gestação e com todo aquele processo. Os hormônios bombando ali naquele pós-parto, é complicado. E você fica assim, como que no segundo eu não vou conseguir, sendo que eu consegui já? É meio que inadmissível, né? Você fala assim, não é possível. Ela abaixada assim, tipo assim, meu Deus, que desespero! Né? E chorando, calma, ele só tá com fome. Ele segurava o dedinho, ainda pegava a mãozinha assim, segurava o dedinho, porque tava mais fácil pra ele. Né? Nessa posição, às vezes, a mãe com o peito muito grande, enfim. Muito cheio, muito cheio. Gente, a amamentação não é assim, né? Uma coisa maravilhosa. Instintiva. Ele nasce sabendo mamar e você sabe amamentar, não. É um processo, é um aprendizado ali. Sim. Fácil, não. Cada dia, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, vai melhorar. Sim. É o mantra. Sim. E como a gente consegue manter um bebê saudável? O bebê saudável assim, eu acho que engloba tudo. Eu acho que começa lá na gestação. Então, uma gestação saudável, né, com uma suplementação adequada, se necessário,
como alimentação saudável, né, controle de glicemias, controle pressórico, isso tudo já faz com que o bebê nasça com uma saúde preservada, né? E aí, pós-nascimento, a questão do aleitamento materno, que a gente já falou de todos os benefícios. Depois, uma introdução alimentar bem feita, uma alimentação saudável, evitar alimentos processados, industrializados. Manter um calendário vacinal em dia, né? A questão também muito importante a gente falar, que hoje em dia a gente vem tendo cada vez uma adesão menor em relação às vacinas. Visto isso. Mas, assim, fugindo um pouco do assunto, você acha que é por quê essa adesão cada vez menor das vacinas? Eu acho que a vacina do Covid trouxe um pouco mais de questionamento. Entendi. A gente já via um movimento começando, mas muito, muito pequeno, assim, de pessoas mais naturalistas e tal, né, questionando vacina, mas era muito pequeno. Com a questão da vacina do Covid, eu acho que isso cresceu muito, ganhou força, e as pessoas começaram a questionar, e aí eu acho que isso aumentou. Mas a gente, né, não pode deixar isso acontecer. A gente tinha já doenças erradicadas que estão voltando por conta de não vacinar. Então, realmente, a gente precisa focar aí nessa campanha de vacinação, porque é muito importante. Fora a vacinação, um sono adequado, uma rotina, né, uma criança com rotina, com sono adequado, com quantidades e qualidade de sono adequada para a idade. Uma criança que tem contato com a natureza, que tem contato com os animais, né? Que tem contato com outras crianças, com outras pessoas. Eu acho que isso tudo contribui para uma criança com um sistema imunológico forte, uma criança saudável e que vai ter uma saúde aí bacana. Essa idade de 1 ano, que já começa a andar, né? E aí, a gente tem muitos acidentes. Muitos acidentes, né, com criança. Assim, quais os acidentes assim, que a gente pode mais evitar dentro de casa? Pelo menos uns 2, assim, porque tem muitos. Muitos. Eu falava assim, gente, olha só, eu vou botar um capacete na cabeça dessa criança. Porque quando você vê que caiu... Não, e vai direto na cabeça, né? Sim. Nossa. Então, quando a gente vai ler, eles colocam isso, é uma frase muito batida, já que, assim, que acidentes são evitáveis. Então, todos, né? Mas quando a gente pensa em gravidade, eu acho que a gente tem que evitar o que pode trazer uma consequência grave pro bebê. Porque, inevitavelmente, acidentes vão acontecer, quedas vão acontecer e fazem parte, né, do desenvolvimento da criança. O que a gente tem que evitar e que a gente tem que ficar muito atento são para os acidentes graves, que podem trazer alguma sequela, algum risco de morte pro bebê. Então, acho que, assim, quedas importantes, né? Quedas de grandes alturas, dependendo da idade, bebês muito pequenos, assim, cadeirinha de alimentação, carrinho, bebê conforto, que parece pouca coisa, mas que pode ter um desfecho pior. Questão do uso de cinto de segurança, né? Em carrinho, bebê conforto, cadeirinha de transporte. Questão de afogamento também, porque quando acontece, normalmente é fatal. Sim. Então, afogamento também é uma coisa que eu bato muito na tecla. Questão de piscina, mar, até dentro de casa mesmo, balde, banheira, né? Que qualquer altura mínima de água de 2,5 centímetros, eles falam, já é suficiente para um afogamento numa criança pequena. Então, acho que são esses acidentes, assim, que podem trazer alguma consequência. Também. Eu já vi alguns bebês com queimaduras graves. Queimaduras. Acho que deve ser o puxar. Puxar toalha de mesa. Bem comum. Cabo de panela também, que fica virada para fora do fogão, é bem comum. E hoje mesmo, lá em casa, assim, a funcionária colocou uma polenta pelando num prato, assim, tipo, bem raso, sabe? Que qualquer mexidinha aquilo entorna, aquilo cola, assim. São queimaduras importantes. Então, assim, todo momento, né? A gente tem que tentar deixar o ambiente um pouco mais preparado para aquela criança naquela idade, né? Tentar prever os acidentes mais comuns. Mas a vigilância, ela é imprescindível, né? Nessa idade não tem jeito. Tem que ter sempre alguém por perto. Apesar que parece que eles são uns flash, né? Quando você vê, meu Deus, eu caí, o que é isso? Quando você vê, o menino já tá, sai daí. Amor, o menino tá com a mão dentro do vaso. Eu falei, como? Ele tava aqui agora. O tempo inteiro você atrás ali, né? Tá em cima, tá embaixo, tá isso, tá aquilo, outro. E aí vem aquela coisa, meu filho caiu, bateu a cabeça. Eu fui no pronto-socorro e o médico nem tirou um raio-x.
Clássica. Meu Deus, meu Deus, péssimo médico, cara. Fui lá, o menino bateu a cabeça, tá com galo. Mas nem tirou raio-x. Esse tema é triste. É triste, né? Esse tema é triste. Você pede raio-x só pra você ter paz no plantão? Peço. Peço. Porque fica... Tem certeza que eu não preciso de um raio-x? Mãe, olha só, a gente vai observar. Ele vomitou? Não. Não. Então, ele tá bem, olha só, ele tá andando, pulando. Aí eu... Tá bom, vai fazer o raio-x. Por desencargo de consciência, pra eu ter uma paz de espírito. Não julgo, porque eu também, em alguns momentos, acabo pedindo, assim, pra mãe também ir embora em paz. Fica assim, feliz porque e dormir melhor. Senão ela não vai ter paz. Mas realmente, assim, não tem indicação nenhuma de fazer raio-x em queda que bateu a cabeça. Por quê? O raio-x, ele vê basicamente estrutura óssea, né? E quando a gente tem um trauma craniano, que a gente tem alguma suspeita de que pode ter sido grave, a gente pensa em hemorragia, a gente pensa em alguma coisa intracraniana, que o raio-x não vai conseguir mostrar nada. O máximo que ele pode mostrar é uma fratura ali do osso do crânio. Mas se a gente pensa que foi um trauma grave o bastante, ou de uma altura importante, essa fratura, que pode ter... isso já é indicativo de você fazer uma tomografia. Ou se você realmente faz um raio-x e tem uma fratura, consequentemente, você vai precisar fazer uma tomografia. Então, assim, ou é uma queda que teve um trauma leve e que realmente a gente só vai observar, e que se aparecer algum sintoma de alerta, a gente vai precisar fazer uma tomografia, ou é uma queda já grave, importante, que a gente vai ter que fazer tomografia de cara. Então, o raio-x não nos ajuda em nada. Então, nesses casos que o bebê tá bem, que a criança tá bem, e que você vai mandar embora, não tem por que fazer raio-x. Mas é uma angústia da mãe, né? Tipo, meu Deus, mas não vai ver nada, né? Não... Em alguns momentos, a gente acaba cedendo e fazendo, assim, faz parte. Mas, de fato, não ajuda em nada, não tem serventia nenhuma. Aí você fala, tudo bem, vai lá, faz o raio-x. Com a cara de palhaço, assim, sabendo que não vai ter... E o menino tá pulando, andando, mas enfim. Aí a gente até mostra, aqui, mãe, tá vendo? Não tem nada, tá tudo certo. Desse modelo. Algumas polêmicas que a gente passa dentro na verdade, de pronto-socorro, né? De UPA e tal. Como a febre. Mãe, iniciou febre quando? Agora. Agora? Ele começou a febre, eu já vim pra cá. Isso acontece com frequência. Com frequência. Medicou, não. Deixei vir porque eu não sabia. Eu entendo até, né, que algumas pessoas falam, vocês não podem ficar medicando, né, e tal. Não se mediquem de forma... Mas uma febre de início agora... Como que a gente conversa com essa mãe? Então, assim, a febre, quando é uma febre isolada, a criança, né, tá bem e começou com uma febre. Lembrando que durante a febre, a criança vai ficar mais caidinha, mais abatida, não vai querer brincar, não vai querer se alimentar durante a febre. A febre passou, ela tem que voltar ao normal dela. Então, se ela tá só com febre, fora da febre, ela tá se alimentando, ela tá bem, ela tá brincando, tá? O normal dela, a gente vai ter que aguardar. Porque... com o início de febre, com menos de 48, 72 horas, não deu tempo de aparecer nada que o pediatra vai conseguir examinar, vai conseguir perceber e vai conseguir medicar e tratar. Quando que a gente não vai esperar esse tempo? A gente não vai esperar esse tempo se for um bebê muito pequeno, então abaixo de 1 mês com certeza, abaixo de 3 meses se for uma febre alta também. Ou se tiver alguma coisa a mais. Então, é uma criança que tá com febre, mas tá com dificuldade para respirar, tá cansada. Ou é uma criança que a febre é baixa, mas mesmo fora da febre, ela tá só querendo dormir, ela tá molinha, ela tá estranha, não tá se alimentando. Ela tá vomitando sem parar. Eu dou o remédio, mas mesmo assim ela já tá vomitando 10, 15 vezes. Com diarreias também, né? Pode vir acompanhado. Assim, que tem algum sinal de desidratação ou que está evoluindo para isso. Porque a gente sabe que uma criança que tá vomitando ou com diarreia 10 episódios, 15 episódios e não tá se alimentando, se ela ainda não tá desidratada, ela vai ficar. Então, também não adianta a gente ficar esperando isso acontecer. Então, assim, se tiver algum sinal além da febre que justifique que acenda uma luzinha ou ela não tá normal, tem alguma coisa a mais, você não vai esperar 3 dias. Mas se é só febre, fora isso a criança tá ótima, não tem porquê ir antes de 48, 72 horas. O que pode fazer, assim, quando tem
assim, tem um pediatra que acompanha, ou tem uma unidade básica mais presente, mais acessível, o ideal é ter esse contato. Ó, tá com febre, tá assim, e o pediatra vai orientando, vai ajudando. Quando não tem nada, aí, assim, é difícil a gente falar de automedicar. Mas, assim, a gente sabe que um sintomático, um remédio pra febre, um remédio pra vômito, um remédio, né? Até porque quando você sai da maternidade, você já sai com a receitinha. Já sai com a receita aqui, ó. Gases, isso, não sei o que, então você acaba... E é isso, assim, remédio pra febre, hidratar, uma alimentação saudável, ficar de olho. Apareceu algum sinal que acenda uma luz, aí tem que procurar o atendimento. Entendi. Não, eu fiquei bem assim, gente, tem tanta coisa. Porque se você for entrar em pediatria, né, tem muitos assuntos. Tem muitos e muitos assuntos. Eu falei, eu não posso entrar, vou perguntar sobre a PLV, que a gente vai entrar uma enxurrada de coisas. Mas como nós estamos nesse mês de março, um mês meio caótico em relação, né, à bronquiolite. Muitos bebês com bronquiolite. Eu peguei, muitos mesmo... E que evoluíram, né, com uma dispneia, enfim, tiveram que ficar hospitalizados. O que você me fala, assim, em relação à bronquiolite? Pra gente poder... Normalmente, no começo, o que a gente passa? Lavagem de nariz. Meu Deus, só isso? Só isso? Não vai fazer mais nada? Saí de casa, fiquei 3 horas aqui esperando atendimento pra falar um soro. Lavagem de nariz. Mas assim, inicialmente é isso que a gente tem pra fazer. A gente sabe que a bronquiolite é uma doença viral, né? Que começa normalmente como um quadro de resfriado e de gripe comum. Em alguns bebês, ela pode evoluir com um broncoespasmo, né? Uma doença de via respiratória baixa. E evoluir com esse quadro mais de cansaço, enfim. Inicialmente, o tratamento é lavagem nasal mesmo. Hidratar bastante peito, se tiver mamando o peito. Porque normalmente é nessa fase aí de 3 meses, né? Sim. Enfim. Então, hidratar bastante, lavar o nariz e observar. Agora, se a criança tiver algum sinal de desconforto respiratório, de cansaço, vai ter que avaliar, porque pode ser que precise de alguma coisa a mais. É uma questão, é uma doença de via aérea baixa que faz um quadro de broncoespasmo, que a gente fala. Alguns bebês podem responder ao salbutamol, outros não vão responder. Acaba que a gente faz um teste e se responder a gente mantém. Porque, assim, basicamente é o que a gente tem pra fazer. Sim. Mas... E manter oxigênio, né? E aí internado tem os outros suportes. Mas é basicamente isso, assim, é uma doença ingrata, porque a gente não tem muito o que fazer. É suporte, é dar um conforto e suporte ali pro bebê e esperar ela passar. E aí ela pode demorar até 14 dias ou mais. Então, a evolução da bronquiolite, ela é uma evolução arrastada, né? Mas é isso. O que a gente pode fazer, e aí é o que eu oriento muito, e a minha filha nasceu em abril, você também tem filho em abril, você sabe o que é isso. Cara, essa época do ano é não ter contato. Bebê abaixo de 3 meses, principalmente, abaixo de 6 meses, mas abaixo de 3 meses é não ter contato, assim, é não receber visita, é só com quem tiver que tá ali mesmo, pessoa com sintoma gripal, irmão mais velho, é não ter contato, porque assim, pra gente pode passar despercebido, pra uma criança de 4 anos pode ser um resfriadinho bobo, mas pra uma criança de 3 meses pode fazer um estrago grande. Então, o que a gente pode fazer é evitar, tentar evitar. Que são os mesmos cuidados do que a gente tinha no Covid, né? Então, é evitar lugar fechado, cheio de gente, lavar as mãos, evitar contato com pessoas com sintoma respiratório. E isso. Ficar quieta em casa. Essa época do ano, com um bebê pequeno, é ficar quieta em casa. Porque senão acaba... Porque tem uma imunidade que é inata, né? Não é, ainda tá aprendendo. Não é aquela que a gente já tem, que é uma imunidade adquirida, na qual a gente já tem antígeno de corpo, ainda tá aprendendo. E aí, qualquer coisinha, né? Criança, querendo ou não, você já vai pra escola, passou aqui, pronto, já pegou. Eu lembro a primeira vez que meu filho foi pra creche, no outro dia ele já tava com conjuntivite. Falei, gente, já que isso? Foi rápido, né? Depois, com o tempo, ele vai melhorando.
O meu filho mais novo teve bronquiolite com 3 meses, 3 para 4 meses, por isso, porque a minha mais velha tava indo pra escola, ela ficou assintomática, mas ele teve um quadro de bronquiolite. Que quase, só não internou porque a gente... vai cuidando, fala... A gente segura um pouco, mas se chegasse no seu plantão, você internava, porque tava cansado, bichinho, tadinho. Mas é isso, assim, irmão mais novo é mais difícil da gente controlar, mas... O ideal é ter esses cuidados, porque realmente é uma doençazinha chata. Sim. Último tema polêmico. Tosse. Trato com xarope? Não trato com xarope? Tava com esse Socorro, tá gente. Vendo? As mães vão desistir de mim. Então, eu faço assim um roteiro, porque se deixar eu vou falando. E aí eu falo, mas caramba, mas espera aí, só mais essa. 3 dias sentado conversando. Tosse. Tosse é polêmico também, né? Xarope ou não xarope? Ser ou não ser? Eis a questão. Então, eu sou aquela pediatra enjoadinha, assim, que não fica passando remédio à toa, não. Então, algumas mães não curtem muito, não. Mas, assim, gente, a gente tem que lembrar que a tosse... O que é a tosse? A tosse é um mecanismo de defesa nosso, né? Ela é um mecanismo que a gente tem para evitar que entre secreção no pulmão ou pra gente expelir essa secreção. Então, a gente não pode inibir a tosse, porque a gente tá prejudicando de alguma forma. É a mesma coisa que... me fugiu, assim. Mas é um mecanismo de defesa. Então, a gente não pode bloquear aquilo. Então, a tosse, ela não quer dizer muita coisa. A tosse em si, ela não quer dizer muita coisa. A gente tem que tentar entender o que está causando aquela tosse. Então, se é uma tosse por uma questão alérgica, a gente pode, né, tentar controlar a parte alérgica, que, consequentemente, vai melhorar a tosse. Então, se é uma tosse por broncoespasmo, uma criança que usa bombinha e que chia e tal, e que tá chiando. Então, você vai tratar o broncoespasmo, consequentemente, você vai melhorar a tosse. É uma tosse por conta de uma pneumonia ou por conta de uma sinusite. Então, você vai tratar aquela infecção, consequentemente, você vai melhorar a tosse. Mas o problema não é a tosse em si, entendeu? Então, assim... Só que muitas vezes é uma tosse por um quadro viral arrastado e que ela vai demorar 14, 21 dias para desaparecer completamente e a gente vai ter que aguardar e vai ter que lavar nariz e vai ter que esperar. E não tem muito o que fazer. Então, assim, é procurar a causa da tosse, tratar e o que for ali né, ainda do quadro, terminando de acontecer, né, ou um quadro viral que aí não tem realmente remédio, é aguardar e ter paciência. Mas lembrar que a tosse em si, ela não quer dizer muita coisa. Então, se a criança tá bem, sem febre, brincando, ótimo, mas vira e mexe, tá com uma tossezinha, às vezes aquilo vai demorar um pouco pra resolver completamente. E não tem xarope pra tosse. Acaba que, assim, algumas vezes a criança tá, sei lá, com broncoespasmo e aí você passa um xarope de corticoide. A mãe acha que é xarope pra tosse. Pra tosse, Ou você passa um antialérgico e ela acha que é xarope pra tosse. Mas não tem xarope pra tosse. Então, a gente tenta pensar o que tá causando a tosse e trata. Ou então, é só isso mesmo. Lava nariz e paciência. Porque uma hora melhora. O grande problema que eu vejo é que as mães não têm paciência. Não. Né? Que é tudo logo, imediatismo. E aí acaba que o uso indiscriminado de medicações e antibióticos. Que é o que eu mais vejo. Muito. E aí você vai pro pronto-socorro, vai uma vez. Na segunda vez, pra mãe não voltar mais, faz o quê? Passa um antibiótico. Isso acontece com frequência, né? Porque, querendo ou não, eu acho que no Brasil em si, a gente não tem uma medicina familiar. O médico da família também pode, né? Ele não pode ser pediatra, mas ele também atende criança. Sim. E aí ele pode minimizar várias coisas. Vários. Porque, assim, é totalmente diferente uma criança de pronto-socorro, que a gente fala, aquela criança que passa mal e vai pro pronto-socorro, ou é uma criança que tem acompanhamento. A criança de pronto-socorro, que passa mal e vai pro pronto-socorro, sem dúvidas, ela vai tomar muito mais remédio do que uma criança com acompanhamento. E aí, olhando do outro lado, a gente não tá errado como pediatra de pronto-socorro. Porque é uma criança que a gente não vai conseguir ver amanhã, que a gente não vai poder ligar pra mãe e falar assim, e aí, como é que ela tá? Então, a gente acaba pecando pelo excesso. A gente, então, na dúvida, a gente medica. No consultório, né, ou na medicina da família, a gente tem a possibilidade de falar assim, não, vamos observar. Amanhã você volta, me dá notícia.
Com isso, a gente evita muito o uso de Muitas, medicação sim. e principalmente de antibiótico. Mas pronto-socorro, a gente não pode correr risco, né? Assim, de liberar uma criança e de amanhã ou depois ela piorar, a mãe não perceber e falar assim, não, mas eu fui no pronto-socorro e o médico falou que não era nada. Então, inevitavelmente, essa criança que vai muito a pronto-socorro, que não tem um acompanhamento, ela vai receber muito mais medicação e muitas vezes desnecessária. Mas... Sim, eu vejo ceftriaxona torta e à direita. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a criança interna com uma pneumonia e já tem que tomar um esquema antibiótico Sim. de UTI, quase, que a gente usava Sim. só em UTI, porque as bactérias estão ficando resistentes. Porque é isso, usando ceftriaxona em pronto-socorro. Mas porque também a criança já tomou 5 antibióticos em 2 meses. Sim. Então, é uma bola de neve, né? Assim, a gente... Aí, mais um pouquinho de saúde pública. Sim. A gente tem que melhorar essa atenção primária, né? Não tem jeito. Isso aí é uma deficiência muito grande que já deveria ter melhorado, né? E pra gente fechar, a gente sabe, você é mãe de 2, eu sou mãe de 2 também, que a maternidade não é nada fácil. Existem pessoas que brotam não sei de onde para dar conselhos que a gente nunca pediu. Tipo assim, qual foi o momento em que eu pedi o seu conselho? Você, o que tipo, não falaria para uma mãe? Tipo, por favor, gente, não fala isso para uma mãe. Nossa, tem vários, né? Assim, porque eu acho que as pessoas têm uma capacidade de ser inconveniente no momento, assim, pior, impressionante. Mas tem vários clássicos, assim. Eu acho que naquela fase pior ali do puerpério, seu leite tá fraco, seu filho tá passando fome, não tá sustentando, seu leite não tá sustentando. Depois, aí o contrário também, mas você já tá dando mamadeira pra esse menino, não tem nem 2 meses. Sim. Também é de doer. E aí, você já emagreceu tudo que você ganhou? Também não precisa. Várias coisas, né? Meu filho comeu e não morreu. Tem muitas, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade de cada mãe, né? E ter empatia, né? Eu acho que, assim, a gente já... Se você já passou por isso, é um pouco mais fácil. Então, assim, você já passou, você sabe que não é fácil. Você sabe que são muitas questões envolvidas. E se você ainda não passou, respeita, porque sua vez vai chegar, amiga. E não é legal. E até como eu mesmo te falei, né? Em relação àquela paciente. Ela tinha uma filha de 8 anos que não foi daquele jeito. E com um bebezinho que ela fala, gente, mas é só botar o peito na boca da criança. E ela tinha essa dificuldade, né? Então, cada filho também tem uma peculiaridade. Tem. Que a gente tem que saber respeitar isso daí também. Maternidade não é fácil. E principalmente quando tá naquele momento ali que você está fragilizada. Tem algumas mulheres que passam por depressão pós-parto. Com o peito em carne viva, eu já passei por isso. Que você quer amamentar, tá sangrando, você não aguenta, parece que o bico do peito vai cair. Também passei por isso. É triste, mas é verdade, acontece, né? Então, assim, é um momento em que realmente, como você falou, a gente precisa de empatia e de não julgamentos, nem nada disso. Oferece uma água, oferece pegar o bebê no colo pra ela descansar um pouquinho, vai ajudar bem. E as sugestões, os palpites, guarda, porque... já tem muita gente pra fazer, pra opinar. Né? Sim. Já basta sogra, já sogro, basta, né? A família pra falar. Aí tem o pediatra também, que fica falando. É muita gente. Muita coisa. Fala, vou seguir quem? Calma, põe a cabeça no lugar que vai dar tudo certo. Vai. Bom, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Gente, olha, isso aqui pra mim foi uma honra, tá? Porque a Aline mora em Guarapari. São quantos quilômetros? Dá uns 40? Acho que dá. 50? É longe daqui, de Vitória. Estamos em Vitória, Espírito Santo. Eu moro em Vila Velha pertinho, mas ela mora ainda mais distante. Mas ela se disponibilizou na hora de vir. Muito obrigada mesmo. Imagina, prazer. Tô até comemorando aqui 1 ano do podcast. Trouxe aqui, ó. Esse aqui, gente, eu nem sei se ela gosta, mas é o meu doce preferido, é uma torta holandesa. Ai, gente, é nutróloga. Acabando com a minha dieta. De vez em quando pode, é uma comemoração, de vez em quando, viu, gente? Obrigada, eu amo. Se quiser deixar seu @
pessoal te seguir, ver as dicas. A gente tem um Instagram com algumas dicas. Eu falo muito de prevenção de acidentes, até um tema que a gente comentou aqui. Então, Aline Rod Souza, podem seguir lá. Obrigadão, foi um prazer. Amei. Igualmente. Gente, então é isso. Ficamos por aqui. Curta, compartilhe e muito obrigado e até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.